Testando, alguém está me ouvindo? Já que ninguém ouviu o Lobo. Sim. Eu não sei o que foi que o Lobo está com problema no som. E foi desde que ele começou a gravar, né? Então, já que o Lobo está com problema no som, né, eu vou representá-lo aqui e nós vamos dar início, né, à nossa conversa com o professor Fábio Marçal, diretor do campus Alvorada, com certeza um dos campi mais icônicos do IFRS, na minha opinião, pela sua função social e pela forma como o campus se integra com a sua comunidade, né? E o professor Fábio, né, além disso, ele tem pesquisas sobre o ensino médio integrado, sobre qual é essa concepção que pauta, né, a nossa missão, né, a missão dos institutos federais. Para não me alongar, porque, na verdade, todas e todos estão aqui para escutar o professor Fábio, eu já passo a palavra para ele, já que ele dispensa apresentações, especialmente neste grupo. Fábio, eu gostaria de dizer que primeiro o Fábio vai falar para a gente facilitar, né, nosso tipo de organização. Se alguém quiser ou tiver algum problema, manda algo no chat, mas o ideal seria que as perguntas fossem depois da fala do Fábio, né, já que isso funciona, essa é a melhor forma de organizarmos durante esses nossos encontros online, assim, de forma remota, né. Infelizmente, a dialogicidade, ela não se dá da mesma maneira nesse espaço virtual. Então, Fábio, podes iniciar, por favor? Então, boa noite para todas e todos. É um baita de um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer o Lobo aí, que está com os problemas na tecnologia e são típicos dos nossos tempos, né? A gente tem que se adaptar a essa realidade que está posta. Agradecer a Maria Augusta, agradecer uma série de colegas aí que eu consegui ver por aqui, o Marcelo, a Adri Pancotto, tem ex-aluno meu aí também, o Andrew. Enfim, tem uma galera legal aí que nos deixa mais confortável para falar. E, por óbvio, assim, eu venho com muita alegria, com muita responsabilidade aqui também, só que com esse contexto pesadíssimo, né? A gente está num país hoje que passa o número de 20 mil vítimas de uma pandemia, vítimas oficiais, é importante fazer o registro, e que nos deixa todos nós angustiados, com um nozão na garganta, assim, mas tateando cenários e tentando encontrar caminhos para enfrentar, atravessar tudo isso. E tenho muita convicção que entre esses caminhos passa pela educação e educação pública. Tenho muita convicção disso. Então, isso me enche de responsabilidade estar aqui discutindo educação pública, discutindo educação com um grupo vigoroso que se envolve numa pós-graduação em educação básica. E quando a gente fala em pós-graduação em educação, a gente está tratando de gente que está disposta a fazer algumas análises mais densas sobre determinados temas, romper com a superfície. E quando a gente fala em pós-graduação em educação também, a gente fala em pesquisa, e a pesquisa não é, óbvio, um campo único da educação, mas a pesquisa no campo da educação ela tem alguns elementos que precisam ser sublinhados. Um deles, a pesquisa em educação, ela só tem sentido e relevância se ela tem uma preocupação de intervenção na realidade escolar, nos sistemas escolares e nos processos educativos. Não tem sentido uma pesquisa em educação desinteressada da concretude do mundo real e das relações que se estabelecem no corpo social. Então é com esse olhar e com essa perspectiva que eu já anuncio muito dos meus referenciais e muito daquilo que eu acredito para abordar a relação trabalho e educação dentro desse
tema aí que está sendo sugerido de formação humana integral e politecnia. E, por óbvio, também acho que é preciso fazer alguns anúncios que quando a gente trabalha faz uma observação, se detém em algum tipo de proposta, de projeto pedagógico, de proposta de educação, reflexão educativa, ela está vinculada a uma ação educativa, e mais, ela também se vincula a projetos societários. Então, hoje, a minha fala, ela propõe, sim, alguma reflexão sobre que ser humano a gente enxerga, como que a gente enxerga esse ser humano nas relações dele com sociedade, como que a gente enxerga ele como transformador dessa sociedade ou um elemento de manutenção da mesma. Então, tem esses cenários. E, por óbvio, pessoal, são elementos de disputa. São conceitos de disputas, e esse próprio conceito da politecnia, do ensino médio integrado, da formação humana integral, eles são elementos essencialmente de disputa, porque eles são conectados à construção de uma nova sociedade. Não existe politecnia sem a perspectiva utópica, no sentido de enxergar um novo modelo social, uma nova sociedade. Então, nós vamos falar aqui de um conceito, de uma perspectiva que essencialmente se propõe a transformar a realidade. Dito de outra forma, eu não vou perder a oportunidade de pouquinho anunciar quem eu sou, onde que eu me localizo, e até a partir disso eu quero fazer alguns ganchos para engatar no que a gente vai na nossa conversa, no essencial da nossa conversa. Eu, com muito orgulho, assim como a Maria Augusta, que está aí, o Fabian, eu vi aí também, eu sou professor de História. E isso é um dos orgulhos que eu tenho, onde eu vou, eu falo isso, e encho o peito, e não falo com timidez disso, eu tenho muito orgulho de ser professor de História. Tenho muito orgulho também de ser da rede pública, professor da rede pública. Toda a minha caminhada é na rede pública. Eu não escondo de ninguém, ao contrário, eu ganho tons até de exibimento, até me exibo isso, que eu dei aula na rede estadual daqui em Alvorada, antiga quinta série até o terceiro ano do ensino médio, e foi uma rede assim, que me fez crescer e aprender muito, e isso me fez fortalecer algumas convicções e algumas bandeiras que sempre me motivaram a assumir a posição política de ser professor. Eu sou professor há 20 anos, no ano 2000 comecei a dar aula em Alvorada, e em 2008 eu me deparei com a realidade da rede federal. Eu fiz um concurso para então uma UNED, não existiam os IFES ainda, os institutos federais e toda a reorganização da educação profissional como conhecemos hoje, ela é de dezembro de 2008, e eu ingressei na rede federal em fevereiro de 2008, numa unidade de ensino descentralizada, que a sigla era UNED. E nessa UNED, que era vinculada a um Cefet, era um braço de um Cefet, seria um campus de um Cefet, para tentar ser ilustrativo e didático com vocês, eu comecei a minha caminhada em Júlio de Castilhos, uma cidade do interior, com 20 mil habitantes, e próximo a Santa Maria, assim, para as pessoas se situarem geograficamente. E ali eu me deparei com um universo totalmente estranho à minha caminhada. Eu cheguei lá e daqui a pouco eu estava dando aula no Proeja. Eu nunca tinha ouvido falar em Proeja, nunca tinha me aproximado de uma relação da educação de jovens adultos com a educação profissional e nunca havia dado aula no ensino médio integrado. Eu tinha ali 8 anos de docência e nunca tinha tido a oportunidade de atuar no ensino médio que integrasse a educação profissional e a formação geral, a formação específica e a formação geral. Acho que esses são os conceitos mais adequados para fazer a abordagem. E hoje, olhando para a minha caminhada, eu percebo que isso era uma lacuna na minha formação. A minha licenciatura nunca associou a ideia que um professor de História podia dar aula num curso de mecatrônica. A minha licenciatura nunca projetou a hipótese de um professor de História dar aula num curso de eletrônica, de mecânica, enfim, um curso técnico. E isso já é um indício, um elemento muito, muito evidente de algo que a gente vai dialogar também e que precisa dialogar para entender a formação humana integral
e a proposta da Politecnia, que é a dualidade que se estabelece na trajetória escolar brasileira, como uma das marcas essenciais, e que se expressa na formação dos professores também. Então, alguém que cursa uma licenciatura em História tem na sua formação uma caminhada totalmente distante da formação dos professores que vão dar aula na educação profissional. Então, essa dualidade se expressa de várias formas e ela se expressa também na formação dos professores. Então, nesse cenário, eu tive o confronto com essa realidade. A partir disso, me trouxe algumas inquietações e foi isso que me motivou a estudar o ensino médio integrado, a desenvolver uma tese, um estudo, um nível de doutorado, uma tese, né, a respeito do ensino médio integrado, porque me inquietava toda uma série de novidades ali e contextos que eu não conhecia. Eu trouxe esse relato justamente para reforçar esse elemento da dualidade. E essa dualidade, ela é muito evidente, eu já apontei isso ao longo da trajetória da educação brasileira, porque ela parte de alguns princípios bastante claros e bastante marcantes. A dualidade é um projeto da escola do capitalismo burguês. O modelo de escola que a gente conhece hoje, a estrutura de escola que a gente conhece hoje, ela tem muitas marcas e muitos traços da Revolução Industrial, onde se precisava e existia uma necessidade da classe dominante de criar um sujeito, um ser humano, um homem e uma mulher que se adequassem àquela realidade emergente do trabalho fabril, do trabalho assalariado, do trabalho específico, do conhecimento, com algum conhecimento de tecnologia. Então, essa exigência fez com que se construíssem modelos duais de escola. O que essa dualidade expressa? Que se pensou e projetou na sociedade capitalista e no Brasil um modelo de escola para os trabalhadores, para os setores populares e um modelo de escola para a elite. Por isso, dualidade. São dois caminhos que não se dialogam, não se encontram. Isso é importante pensar no projeto burguês de escola. O capitalismo, então, ele cria esse elemento pensando na dualidade a partir da ideia de que o profissional, que o trabalhador, o filho da classe operária que fosse para a escola, e não só da classe operária também, né, de todos os setores subalternos que fossem para escolas, eles deveriam aprender a funções específicas, a funções meramente vinculadas às necessidades do mercado de trabalho. Então, percebo que é uma proposta totalmente submetida às necessidades do mercado de trabalho. Enquanto as classes abastadas, os setores privilegiados, teriam que ir para uma escola que tivesse como grande perspectiva a formação de dirigentes, formar as pessoas que dirigem a sociedade, portanto, com saberes distintos daqueles que os trabalhadores aprendiam e saberes superiores ao que os trabalhadores aprendiam. E é importante fazer o destaque de superior, porque essa dualidade ela alimenta uma perspectiva bastante viva entre nós de hierarquização dos saberes. Os saberes da técnica, da tecnologia, o saber fazer seria inferior ao saber pensar, ao saber refletir, ao saber filosófico, ao saber das artes, quem sabe. Enfim, cria-se dois caminhos distintos. E esse caminho, para os trabalhadores de um saber limitado, parcial, que não lhe potencializa enquanto ser humano, é um saber que é o limite para a classe trabalhadora e para os trabalhadores. Olha, para vocês, apenas o curso técnico. É isso. Para vocês, a instrução tem que ser o suficiente para que vocês atendam às necessidades do mercado de trabalho. Então, essa a grosso modo, a dualidade que é evidente, expressa dentro do modelo de escola projetada pela sociedade capitalista. Mas é por óbvio, né, pessoal? Esse modelo dual, ele tem as suas relações, a sua gênese e as suas determinações pelas relações e as divisões sociais do trabalho, mas ele também é influenciado e recebe
e influencia múltiplos condicionantes. Não é só a relação de trabalho que determina essa relação dual. Existe a questão étnica, racial, a dualidade, a escola para o negro pobre é diferente para o negro branco, a escola para o trabalhador pobre do campo é diferente para o trabalhador pobre da cidade, a escola para o trabalhador homem é diferente para a trabalhadora mulher, enfim, e ela vai receber todas as outras nuances e divisões e disputas que existem no seio da sociedade. Ainda, em alguns cenários, ela fica mais evidente, mais acelerada, inclusive, e em outros ela toma ritmos mais lentos, em processos mais morosos e, às vezes, por vezes, mais contínuos. Então, esses traços a gente percebe, e percebe muito bem na história da escolarização do mundo ocidental, do mundo capitalista, e na sociedade brasileira. É uma marca ainda muito evidente, muito viva entre nós, né? As pessoas ainda alimentam a ideia de que o saber acadêmico é superior que o saber da prática, o saber do dia a dia. As pessoas ainda alimentam que o profissional que trabalha com as mãos, ele não trabalha com a criatividade, que ele não trabalha com outros conhecimentos e outras funções que nos compõem enquanto ser humano, e, portanto, essa divisão ela alimenta uma sociedade dividida, uma sociedade hierarquizada e uma sociedade estratificada e desigual, como a sociedade capitalista e a sociedade brasileira. A ideia de formação humana integral e de politecnia, ela vem no sentido inverso a esse questionamento, a essa percepção de formação que a escola dual propõe. A escola dual propõe uma formação parcial para os trabalhadores. E isso não atende e não responde aos anseios de grupos que começam a se projetar, em especial lá no século XIX, pensando na transformação da sociedade capitalista. Eu dizia anteriormente que a Revolução Industrial fez algumas exigências de um novo sujeito, novos seres humanos para a realidade que surgia. E as revoluções têm esse impasse e traz à tona esse debate. Lá na Revolução Francesa, por exemplo, a ideia de uma escola laica é extremamente viva, precisa separar aquela relação umbilical da escola com a igreja que a Idade Média projetou e desenvolveu ao longo de vários séculos. Precisa pensar numa escola como direito de todos e não só de uma nobreza. Percebo que as bandeiras da burguesia revolucionária lá na França são algumas bandeiras que a gente ergue hoje. A laicidade, é preciso que a escola seja pública, seja responsabilidade do Estado, diziam os revolucionários franceses, a oferta da escolarização, é preciso que ela seja gratuita. Então, a gratuidade, a escola como um direito público, a escola laica, a escola, repito, como um direito dos cidadãos e das cidadãs, o conceito de cidadania, é muito explorado isso na Revolução Francesa, surge no contexto do século XVIII, nos processos revolucionários da França. E lá na França já começava também, porque o processo revolucionário francês ele é um processo extenso e com diferentes intensidades, em alguns momentos mais agudos e mais que os setores populares avançaram sobre o processo, já se percebia, já se colocava uma ideia de uma formação integral, de uma formação de um ser humano que entendesse a realidade onde ele vivia, a realidade que ele trabalha, a realidade do mundo concreto dele. Mas esse foi algo ainda embrionário, essa ideia de formação humana integral na Revolução Francesa. Ela vai ganhar força e vai vir à tona nas metas narrativas que se propõe entender a sociedade capitalista. Eu já estou falando do século XIX, 1800, com os socialistas utópicos. São pensadores e ativistas, porque muitos socialistas utópicos iam para a prática também, pensar num trabalhador que entendesse a totalidade da produção. O Marx, que foi um grande crítico do
do capitalismo, um intelectual e um militante político que se dispôs a entender o capitalismo para superar o capitalismo, se colocava dentro de uma perspectiva científica, se autotitulava como científico, porque ali o contexto dele da ciência, ela é extremamente viva. A ciência se coloca no século XIX como o grande campo de saber e coloca como um grande campo redentor da humanidade. A ciência traria todas as respostas para a humanidade. As ciências sociais entram nesse embalo e se dizem que é possível sim fazer ciências dentro das ciências sociais. O Marx, então, bebe dessa fonte, está nesse contexto e propõe que o capitalismo ele vai ser superado, assim como outros modelos de produção também foram, a partir, tendo a classe operária como grande agente dessa transformação. E alguns trabalhos do Marx já pincelam uma instrução mais abrangente. Ele pouco escreve sobre politecnia, não usa esse termo politecnia, ele fala de uma formação mais abrangente, fala de uma instrução que pensa na educação física, que pensa no intelecto do trabalhador, enfim, já dá alguns elementos de formação humana integral, que é disso que a gente está falando, de ver o ser humano na integralidade. Eu acho que é importante fazer esse destaque, mas os grandes exploradores desse conceito, os grandes exploradores desse tema, serão os marxistas. Aqueles que, a partir da obra do Marx, incrementam a sua leitura da realidade social e, a partir da obra do Marx, também atuam politicamente. E aí é importante pensar nesse conceito de formação humana integral, e aqui agora vai começar a ganhar força também o conceito de politecnia, de múltiplas técnicas, que é diferente de ser de conhecer um pouco parcelizado, ter um conhecimento parcelizado, não é ter essas múltiplas técnicas de uma forma integral. Isso vai ter algum debate, alguma contribuição bastante consistente na União Soviética entre 1917 e 1931. Eu vou repetir algo que eu abordei antes. As revoluções trazem a indagação do novo sujeito para essa nova realidade. Na União Soviética não foi diferente. Que sujeito nós vamos construir e vamos fazer que brote dessa nova realidade em que, pela primeira vez na história da humanidade, os trabalhadores efetivamente tomam o poder e criam novas estruturas de poder, criam novas formas de institucionalidades e novas escolas. E ali tinha problemas bem objetivos da prática. Era um país pouco industrializado, com uma gama expressiva de analfabeto, de negação da escola para a imensa maioria. Era como pensar nessa formação humana integral desse novo sujeito. Na época eles diziam novo homem, hoje a gente já vai amplia, né, a nova mulher também, como que esse novo ser humano que surgiu na União Soviética vai emergir, e ali se coloca a escola como um elemento central para isso, e por isso se propõe uma formação que atenda às necessidades da técnica, atenda às necessidades do trabalho, mas também esteja atento para a arte, para a cultura, para uma formação que lhe permita consistência para entender o seu processo de trabalho, para entender o mundo que essas pessoas vivem, e ali então se começa a alimentar a ideia da politecnia. É importante ressaltar algo que eu disse lá no início, pessoal, que a politecnia ela é associada a uma ideia de transformação social. Uma escola politécnica só vai existir em uma outra sociedade. Na nossa sociedade, a politecnia ela deve ser percebida, e a minha leitura, como a grande linha no horizonte que a gente persegue. E a gente tem que construir estratégias para atravessar a nossa sociedade até essa nova linha do horizonte. Então, a politecnia ela precisa que as transformações sociais efetivamente ocorram. O que na União Soviética, a partir de 1931, por uma série de processos, Segunda Guerra Mundial, a ascensão do Stalin, um encaminhamento de coletivização forçada do trabalhador do campo, a ideia de politecnia ela vai se perdendo e vai arrefecendo, se a gente comparar lá com a origem da Revolução Russa e os primeiros
processos revolucionários. Isso é bem importante a gente associar a politecnia ao que acontece na concretude da vida e das transformações sociais. No Brasil, a ideia de uma formação humana integral, ela sempre foi pontual e residual no início do século XX. Óbvio, né, pessoal, é importante pensar que nós somos o último país da América do Sul a ter universidade, para ter uma ideia, universidade pública no Brasil, acho que é com Dom João, né, de 1808. Somos um país de pouca raiz de escola pública. Isso vai ser só um problema para o Brasil no século XX. Pense na nossa trajetória e como se foi pensada a escola pública no Brasil. Então, os projetos escolares ainda eram muito incipientes. E aqui também, como eu já coloquei anteriormente, o grande traço e a grande marca é essa dualidade. E essa é uma percepção hegemônica, ainda hoje, pessoal. Isso é hegemônico hoje. Isso é importante. Não estamos falando de coisa do passado, não estamos falando dos dias de hoje. Mas existiram alguns momentos que pensaram nessa formação humana integral com aspirações à politecnia. E o que eu gostaria de destacar, assim, algumas escolas de cunho anarquistas, vinculadas a sindicatos, e é interessante aí uma problematização, a gente pensar junto, e quem sabe se é até uma perspectiva de campo de pesquisa para quem se interessar pelo tema, que essas escolas anarquistas do início do século XX, elas não eram do Estado, elas não eram institucionalizadas. E aí a gente se pergunta quais os limites e as potências de uma escola formal, institucional, como as que a gente atua hoje, nós que estamos conversando, ou os que a gente cursou, por uma formação humana integral, plena e vigorosa. Acho que existe potência, mas existem limitações para isso também. Então, as escolas anarquistas são um exemplo bem interessante para ser verificado e ser pensado. Um pensador clássico da educação brasileira, o Anísio Teixeira, também é alguém que pensava numa escola diferente, de uma escola que se abrisse às comunidades, e ali o Anísio Teixeira tem como uma das suas grandes marcas a escola de tempo integral. E eu fiz esse destaque na palavra tempo, porque o que nós estamos falando aqui não é aquela escola, necessariamente uma escola de tempo integral. Nós estamos falando de uma escola de formação humana integral. São termos parecidos, mas não são sinônimos. A formação humana integral é como tu percebe esse ser humano, como tu percebe esse sujeito, como é que tu entende o sujeito que está dentro da escola, como é que é a proposta pedagógica, como a tua proposta pedagógica enxerga esse sujeito. Ela pode ser, sim, de tempo integral, mas não necessariamente. Eu posso ter uma escola vamos falar o português, do chão da sala de aula de turno único, de formação de humano integral, na perspectiva da formação humana integral. Então é importante fazer essa separação. E o Anísio Teixeira vinha muito nessa escola de tempo integral. E eu trouxe ele para o debate porque ele é alguém que destoa da lógica dual. E acho que é importante a gente pesquisar ele também, quais os elementos de formação humana integral tem no Anísio Teixeira. Existiram experiências também de escolas, os ginásios vocacionais, que foram a sua maioria em São Paulo, nos anos 60, e é importante contextualizar esse período aí, que é um período de bastante fervilhante da cultura e dos movimentos sociais do Brasil. Ali tu tem o cinema novo surgindo, tu tem um olhar da cultura popular, tu tem o Paulo Freire bombando com um método de alfabetização que estremece as estruturas das elites desse país, que em 40 horas tu alfabetizava um trabalhador e uma trabalhadora, e em 40 horas esse trabalhador, essa trabalhadora se tornava eleitor ou eleitora, porque para votar no Brasil tinha que ser alfabetizado. Então Paulo Freire tem isso de incomodar demais as estruturas dominantes do país, criar um clima de insegurança, todo um cenário que eles já sabiam, os coronéis pelo interior do Brasil afora, e pelas capitais também, já tinham seus currais desenhados, e daqui a pouco esse desenho ganha cores novas, com uma alfabetização em 40 horas, isso é uma ameaça. Então o Paulo Freire também está nesse período de tensionamentos,
E esse período rico, efervescente, da cultura brasileira, do cinema brasileiro, de métodos inovadores no campo da educação popular, educação para o povo, existiram experiências dos ginásios vocacionais muito em São Paulo, alguns fora de São Paulo, mas os principais, eu estou lembrando do Brooklyn, que é um bairro de São Paulo, né, que tinham na sua essência a formação humana integral. Experiências bastante ricas, que, por exemplo, o próprio estudante limpava a sua sala, os próprios estudantes tinham tarefas do mundo da prática mesmo, e não só acadêmicas, e com propostas curriculares extremamente inovadoras também. Enfim, experiências bastante ricas, existem estudos acadêmicos sobre elas, e que penso que quem acredita na educação pública brasileira como um elemento transformador deveria se debruçar sobre elas. E todo esse cenário aí do Paulo Freire, das ideias do Anísio Teixeira, das ideias da cultura popular, as experiências dos ginásios vocacionais estão nesse clima de tensão, de polarização, de disputa e luta de classes. É isso que está acontecendo de uma forma bastante evidente nos anos 60. Tudo isso é interrompido pelo golpe civil-militar, que se instala em 1964 e se estende até a década de 80. Então, tudo isso, todas essas experiências novas, e algumas com olhar para a formação humana integral, elas são interrompidas. Aliás, a grande marca da política de educação básica, em especial do ensino médio, dos governos militares, foi uma imposição da formação técnica para o ensino médio público. Todo ensino médio público deveria ser técnico. A partir de 1971. E o que isso evidencia? Evidencia um distanciamento imenso da escola pública para as redes privadas. A rede privada ofertava formação propedêutica e a rede estadual a formação técnica. A formação geral ficava para a rede privada e a técnica para a rede pública. A formação de quem dirigiria a sociedade era para a rede privada e a rede pública para formar mão de obra, acentuando e escancarando a dualidade que a gente vem falando há bastante tempo. Outros momentos da história da educação brasileira que a formação humana integral ela vem à tona, o debate sobre ela é em torno da Constituição brasileira, e aí já com o termo politecnia, inspirada nas experiências soviéticas, inspiradas nas reflexões de outros teóricos marxistas, como o Gramsci, que falava numa escola unitária, numa escola que desse uma formação única para os trabalhadores até um determinado ponto, e depois partisse para uma formação humana integral desse trabalhador. O Gramsci tem algo que é central para quem pensa a formação humana integral, que é o trabalho como princípio educativo, porque quem pensa e quem propõe a formação humana integral e a politecnia parte de um princípio muito claro, de que o ser humano ele é produtor da sua realidade. E é o único animal da natureza que tem a capacidade de intervir sobre o meio, de produzir, ele necessita produzir o seu alimento. Por necessidade de subsistência, ele precisa modificar o que está ao seu redor. E a isso se caracteriza como trabalho. E para exercer esse trabalho num sentido mais amplo e mais abrangente, para além dessa relação trabalho e mercadoria que o capitalismo expõe e propõe, para exercer o teu trabalho, tu precisa de ferramentas, tu precisa de tecnologia, tu precisa de criatividade, e é com isso que as pessoas que propõem a formação humana integral têm o trabalho, no sentido mais abrangente do que essa relação de mercado do capitalismo, como um ponto de partida para a formação humana integral. Ou seja, é ver esse ser humano, enxergar esse ser humano como alguém que é capaz de transformar a realidade, de criar tecnologias, de criar formas de trabalho, de criar ciência, de criar cultura, de maneira a transformar a realidade. E é por isso que esse ser humano precisa potencializar
toda a sua condição humana. Ele precisa, o técnico informático, o técnico eletrônica, o técnico em mecatrônica, ele tem que entender todo o processo da produção do seu trabalho. Ele tem que ter as dimensões sociológicas e as implicações sociais do trabalho dele. Ele tem que ter um bom arcabouço filosófico para compreender para onde vem, para onde vai, o que acontece com o trabalho dele. Então, essa dimensão da formação humana integral, ela tem essa relação umbilical com o trabalho como princípio educativo. E essas abordagens começaram a tomar força no Brasil nos anos 90, com o debate da LDB, e isso é disputa política, e quem defende essa perspectiva, obviamente, se coloca como uma força contra-hegemônica, porque hegemonicamente a ideia da escola pragmática, que tem que ser voltada para a necessidade do mercado de trabalho, que a escola tem que gerar riqueza para o país, que a escola, enfim, é o grande motor das transformações econômicas e sociais do país. Isso é mais sedutor, isso é mais hegemônico, eu repito, colocando-se como um elemento de muita força e de contenção da perspectiva da formação humana integral. Então, o contexto LDB tem essas disputas, os grupos sociais, os militantes e ativistas do campo da educação que defendiam a formação humana integral foram derrotados no processo do LDB, mas constantemente se retoma esse debate. E esse debate ele foi reaquecido no início do século XXI, com a perspectiva dos institutos federais, com uma nova perspectiva para o ensino médio, no início do século XXI, e ali se usou o termo ensino médio integrado como uma forma de pensar e projetar a formação humana integral. E aqui alguns esclarecimentos que precisam, acredito, ficar bem firme para nós todos e nós todas aqui. Então, esse ensino médio integrado é um elemento de luta, uma bandeira de luta, de disputa de quem acredita na formação humana integral. Portanto, ensino médio integrado não necessariamente é a integração da formação geral com a formação técnica. Não necessariamente. Ocorre que, num país como o nosso, onde a juventude precisa trabalhar desde cedo, onde as pessoas precisam garantir a sua subsistência desde cedo, muitos da classe trabalhadora procuram o curso técnico. Portanto, o ensino médio integrado, a educação profissional, é uma necessidade da classe trabalhadora de um país desigual, onde as pessoas precisam sobreviver, trabalhar. Portanto, pensa-se no ensino médio integrado como um subterfúgio para essa classe que precisa desse ensino médio para alçar o trabalho, mas que ao mesmo tempo ele tem a cidadania ali, que ele tem uma boa dose de cidadania, que ele tem uma boa dose de filosofia, que ele tenha aulas de inglês, que ele tenha artes, para se desenvolver enquanto ser humano. Para que esse jovem e essa menina, lá dos setores populares que procuram curso técnico, que depois eles vão vender a mão de obra deles, sabendo que vão vender a mão de obra, entendendo o seu papel dentro da sociedade, ao contrário de uma perspectiva dual, onde a relação muito mais funcional, pragmática e instrumental é a proposta. Não, o ensino médio integrado, então, ele surge num contexto do início do século XXI, dentro de condições que possibilitaram isso, e foi uma das formas que se encontrou para fazermos a travessia para uma sociedade diferente, onde se efetiva a politecnia. Esse termo da travessia, ele não é meu, é o professor Gaudêncio Frigoto que traz essa ilustração, é muito feliz nessa ilustração de pensar o ensino médio integrado, que é uma proposta para o capitalismo. Nós vivemos numa sociedade capitalista, o professor Dante Moura, lá do IFRN, sempre nós puxa a orelha, a gente não tem como pensar num modelo de escola para uma sociedade que não existe. A nossa sociedade é a capitalista, o nosso aluno tem que vender a mão de obra de trabalho dele, e esse aluno, ele, enfim, o que a gente tem que potencializar nele são condições que ele tenha uma leitura cidadã da vida, uma leitura cidadã do mundo, e como a gente parte do princípio que o ser humano transforma
a sociedade a partir do trabalho, não do trabalho capitalista, mas da relação dele com a natureza, que esse menino, essa menina que faz ensino médio integrado tenha condições de transformar a realidade. Então, por isso, o ensino médio integrado é uma possibilidade para a formação humana integral. Óbvio que os capítulos eles se atualizam na história brasileira, né? A reforma do ensino médio, a partir de 2016, veio numa lógica diferente do ensino médio integrado e da formação humana integral. Ao contrário do ensino médio integrado, ela propõe uma formação de português, matemática e língua, me parece que inglês, para todo mundo em determinado período de formação, e depois uma formação parcelizada. Ou seja, que tu opte por um itinerário formativo que te dê algum tipo de instrução e de formação instrumentalizada. Então, rompe com a lógica da formação humana integral. Aí tu não vai... nesse cenário da reforma do ensino médio, o ensino médio não cumpre o seu papel de etapa final da educação básica. Quando a gente fala de educação básica, por óbvio, a gente não está falando do básico, que o menino ou a menina vai ter o básico de português, matemática, história. Não, ele vai ter o básico para fundamentar e consolidar ele enquanto ser humano. O básico para socializar ele. O básico de arte, o básico de literatura, o básico daquele campo do conhecimento que nos formam enquanto ser humano. Então, o ensino médio da reforma do ensino médio, ele vem, entre outras sacanagens que tem nele, aí, essa ideia de escolha, ela é muito nociva. Quem conhece minimamente a realidade de escola pública nesse país sabe que escola nenhuma vai oferecer mais de um itinerário, que as escolas vão ofertar o itinerário que é possível. Tem a sacanagem ali também de um itinerário que é da formação profissional, e tem umas outras sacanagens subentendidas dentro dele, porque ali tu vai poder contratar o profissional pelo polêmico notório saber, e ali vai, óbvio, entrar empresas lucrando e se beneficiando desse processo, dessa tal parceria de contratar as pessoas por notório saber. E, por óbvio, ele também é super hegemônico e sedutor, porque tradicionalmente nós vendemos a ideia do curso técnico como um curso que vai te gerar emprego, vai te garantir a vida, vai te... Entrou um dos meus filhos aqui. Esse é o trabalho em casa, né? Então, esse ensino médio, ele vai ter, então, esses elementos que lhe distanciam da formação humana integral. Eu queria, só para fechar, pessoal, para a gente pensar junto aqui, lançar algumas provocações, porque quem pensa em escola, quem vive a escola, quem vive projeto de educação, quem pesquisa educação, obviamente está cheio de questionamentos do que será daqui para diante nesse cenário de pandemia e pós-pandemia. A Maria Augusta disse aqui que eu estou na direção do Campus Alvorada, tenho orgulho também disso. O Campus Alvorada, ele tem uma missão, assim como todos os outros IFES, gigantesca, porque o Campus Alvorada é um exemplo de que a política de expansão da rede, através dos institutos federais, chegou a lugares que nunca se chegou proposta pública decente de educação. Hoje tem campus na Restinga, tem campus na Baixada Fluminense, tem campus em Viamão, tem campus em Alvorada, a segunda cidade mais pobre do Brasil, a 8ª cidade colocada, ranqueada no Atlas da Violência do Brasil. E eu não estou falando isso como um gesto de heroísmo ou como algo que me orgulha. Não, é para ressaltar a responsabilidade que a gente tem nesse momento, enquanto educador de uma periferia. E a responsabilidade, ela só aumenta na medida que hoje a gente percebe, sem grandes análises, o quanto que as pessoas não estão tendo as necessidades mais básicas, que é a alimentação. Elas não estão tendo que comer. Possivelmente elas vão ver, as que vierem para os IFES, porque muitas vão pensar na sobrevivência, como historicamente se pensa no nosso país. Primeiro tu estuda, tu trabalha, se der tu estuda. O estudo sempre foi um privilégio. Então, aqueles que vierem para os IFES vão vir com essa ímpeto de fazer um curso rápido para
entrar no mercado de trabalho e poder ter o mínimo de dignidade e de subsistência. E como que a gente enfrenta isso acreditando nos princípios que nós estamos debatendo e como que nós estamos propondo? Eu tenho dito, pessoal, assim, com quem tem oportunidade de conversar, que num cenário nebuloso como esse, num terreno de difícil alicerce, como que a gente vai pisar a partir de agora, a gente tem que não abrir mão de alguns princípios. Um deles é a formação humana integral. Existe a possibilidade de curso rápido dentro da lógica da formação integral? Se não existe, a gente vai ter que construir isso, dialogando com as comunidades, ouvindo as pessoas, atendendo as pessoas, se aproximando de experiências exitosas, que já são super concretas, de geração de renda dentro de outra lógica. E aqui eu estou me referindo à economia solidária, às ações de cooperativismo. É importante a gente pensar nessas ações a partir de agora, de geração de renda dentro de outras lógicas, dentro da cooperativa, das hortas comunitárias. Acho que é por aí que a gente vai conseguir alimentar nossa lógica de formação humana integral. Insistir que a educação nesse país tem que ser um direito, porque a gente tem uma tendência assim, bastante sedutora de optar por uma lógica de que a educação para os pobres tem que ser pobre, porque eles são os coitadinhos, eles não vão entender, eles não vão aprender, eles não têm capacidade para ir tão profundo. Isso é um desrespeito com os setores populares e é não abordar a educação como um direito. As pessoas têm direito a uma educação de qualidade, óbvio, dentro da sua realidade objetiva e concreta, a gente não pode destoar disso. E esses são alguns dos princípios que eu acho que a gente tem que se apegar no cenário que se coloca. E ainda, esse período aí de turbulência, está morrendo mais de 1.000 brasileiros por dia, dados oficiais, já são mais de 20.000 brasileiros mortos. Acho que eu estou insistindo nesse número porque ele é muito triste, a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso país. A gente tem percebido que quem tem sinalizado as soluções são os órgãos públicos, as instituições públicas. É o SUS. Eu não vi ainda, se alguém conhece, um hospital de campanha de um grande plano de saúde privado, eu não vi o hospital de campanha deles. Se eles contrataram mais agente comunitário de saúde, a Unimed da vida, não vi. Quem está atendendo e pagando lá, duras penas, os R$600 que o Congresso aprovou, que o Executivo queria R$200, é a Caixa Econômica Federal, o Santander, Itaú. Esse povo não abre uma caixa ali para pagar os 600 pila para amenizar a fila da Caixa Econômica Federal. Esse povo não está ajudando nem com tecnologia para fazer um aplicativo que rode com mais consistência. É o Serpro que está fazendo essa tecnologia. Então, são essas pessoas que nós vamos, as instituições públicas que nós vamos ter que nos irmanar para enfrentar o próximo período. Aí, os projetos de escola, de IFE, de universidade, vai ter que olhar para o seu território, se voltar para os CRAS, para os CRES, para a unidade básica de saúde, para as EJAs, é ali que vão estar, já estão, e vão estar cada vez mais, os trabalhadores que estudam. Enfim, a gente tem uma série de desafios extremamente difíceis, duros, e que nós só vamos suportar eles tendo alguns princípios. E a formação humana integral, que é essa que vê o ser humano na sua integralidade como um elemento transformador e que tem o olhar para um mundo diferente, um outro mundo, é algo que eu não abro mão e que eu acredito que nós vai ter que ser um balizador das nossas ações pós-pandemia. É isso, galera. Acho que eu falei demais, eu cansei a voz aqui. Queria ouvir um pouquinho vocês. Eu não estou ouvindo, viu, galera? Não sei se eu estou com problema aqui no... O Lobo continua sem som. Fábio, a gente queria muito te agradecer, né? Foi realmente muito bom.
te escutar esta noite, assim, e pensar. A gente sempre pensa e sempre discute o ensino médio integrado, a formação integral, não apenas no ensino médio integrado, a gente sempre pensa os nossos papéis sociais, e é muito bom a gente pensar isso em conjunto. Eu gostaria de abrir para perguntas, quem quiser pode. Se forem muitos inscritos, eu peço que seja pelo chat, né? Assim eu consigo organizar. Vamos ver. O pessoal comece a se inscrever, senão eu vou fazer as minhas perguntas primeiro. Mas eu sou falante demais, então eu prefiro deixar os outros. Então, Luciano de Viamão se inscreveu. Pode abrir o microfone, Luciano, e fazer o teu questionamento. Olá, boa noite, Fábio. Tudo bem? Sempre bom ouvir o amigo. Fábio, assim, ó, tu comentaste ali durante a tua fala que a escola técnica somente será possível em uma nova sociedade. Não podemos pensar em nos valer da politecnia para construir uma nova sociedade. Essa é a pergunta. Nós não podemos pensar em nos valer da politecnia para construir uma nova proposta de sociedade, né? Um exemplo disso, depois, mais no final da fala, tu cita ali a questão da reforma do ensino médio, que ocorreu a partir de 2016, né? De 2011 a 2014, nós tivemos aquela experiência de uma proposta de ensino médio integrado na rede pública estadual, que depois, né, infelizmente, acabou meio que se desmanchando, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E depois, ali mais no final, tu coloca o seguinte: nós não podemos, tu citaste o nome, desculpa, não peguei, que nós não podemos pensar em uma escola fora da lógica do capitalismo. Alguém fala isso e tu reproduz. Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor isso. Não podemos pensar em uma escola fora da lógica do capitalismo. Fiquei com uma dúvida, assim, né? Eu acho que a gente precisa, se eu entendi bem, eu não concordo com esse posicionamento. Eu acho que a gente precisa, sim, pensar numa escola fora da lógica do capitalismo, mas eu acho que eu não entendi bem essa parte aí. É isso, Fábio. Um abraço para vocês aí. Posso falar, Luciano e Guta? Pode falar, Fábio. Eu não recebeu os outros inscritos. Luciano, eu queria trazer esse ponto, que são os mais polêmicos mesmo, que a gente tem para conversar aqui. Primeiro, muito legal rever o Luciano. O Luciano é um professor de história de Viamão, que eu tenho prazer de conhecer, e enfim, já compartilhei outros momentos com ele. Uma referência para nós, assim, no campo da educação, enquanto ser humano também. Então, é muito legal estar dialogando contigo aí, Luciano. Mesmo com com esse distanciamento aí que é nos imposto. Mas algumas questões eu acho que precisam ficar claras, assim, Luciano. A politecnia, na minha ela é o grande nosso horizonte, é o nosso grande alimento. O que eu quis colocar é que a escola politécnica, ela não se efetiva numa sociedade capitalista. Então, para e passo ao projeto politécnico, tem que existir um projeto de transformação social, de mudança da sociedade. Então, enquanto isso não acontece, os nossos projetos de escola não pode ser distante da sociedade que a gente vive. Ou seja, o nosso estudante ele precisa trabalhar, ele precisa comer, ele precisa ter uma qualificação profissional também. Ou seja, isso, acho que é a Fábio que destacou, que foi o professor Dante Moura que tem essa visão de que não podemos pensar numa sociedade, num mundo que não existe. Nosso mundo ele é capitalista.
E o que a gente tem que projetar, então? Que as pessoas possam entrar nesse mundo capitalista para destruir esse mundo capitalista. Acho que essa é o resumo mais claro disso tudo. Então, a Politecnia como o nosso grande ideal, nossa grande meta, e é importante frisar isso, que ela não se efetiva plenamente numa sociedade capitalista, para que as pessoas percebam que projeto nenhum escolar de transformação vai funcionar se não transformar a sociedade. A escola é parte da sociedade. A escola, só mudar a escola não basta, a gente tem que mudar a sociedade. Acho que essa é a relação que a gente precisa estabelecer. E é legal que tu trouxe esse caso do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, uma rede gigantesca, complexa, e é imprescindível, ainda mais nesses tempos que, como a gente está vivendo, pensar escola pública, projeto de escola pública, politécnico ou qualquer um outro sem investimento público. Não existe projeto nenhum se os professores não tiverem uma carreira decente, se os profissionais de educação não tiverem uma carreira decente, se não tiver uma estrutura mínima para se efetivar, projeto de educação, seja ele politécnico ou não, ele não vai avançar. Então, toda essa complexidade de uma rede como a estadual, a rede do Paraná conseguiu alguns avanços no ensino médio integrado, dentro da lógica da formação humana integral, a duras penas e com muito investimento, o que no Rio Grande do Sul, por uma série de questões objetivas, não se conseguiu, talvez até por falta de tempo, mas um projeto ele precisa de investimento. E eu estou dizendo isso, pessoal, porque é uma bandeira que a gente vai ter que manter erguida. Às vezes a gente esquece que existe uma legislação hoje no Brasil que impede investimento público em educação, saúde, assistência social por 20 anos. Então a escola pública do Brasil, projeto nenhum de escola pública vai vigorar se essa legislação não for revertida, alterada. A pandemia, ao contrário do que a gente pensa, tem alimentado muito esses sonhos de que precisa diminuir. Alguns estão argumentando, e quem está legislando está dizendo isso, precisa diminuir o investimento nas estruturas públicas. Eu disse que quem está atuando é o SUS, é a Caixa Federal, são as escolas públicas, são os CRAS, e eles querem mostrar que não precisam dessas estruturas. Hoje ainda se encaminhava um congelamento do salário de todos os servidores públicos do país, federal, estadual e municipal, até o final de 2021, que é um absurdo isso, um absurdo. Nós vamos precisar fortalecer essas estruturas públicas e sem um salário decente, tu não fortalece as estruturas públicas. Enfim, nem Politecnia, nem a escola do modelo capitalista dual, ela vai funcionar sem investimento público. E só para finalizar, outro debate que precisa ser feito, a formação humana integral ela pode ser interessante até para a lógica do capital. Se eu fosse um mega empresário, eu ia querer na minha fábrica, trabalhando na minha fábrica, o operário que teve aula de filosofia, que teve aula de artes, que teve aula de física, boas aulas de física, de química, de literatura, porque a realidade do trabalho, do mercado de trabalho, ela é tão dinâmica que se hoje ele trabalha operando um equipamento X, daqui a um ano pode ser o equipamento Y. E só vai saber enfrentar essa mudança o operário que teve boa aula de física, boa aula de matemática, boa aula de literatura, boa aula de português, noções substanciais de artes. Então, dentro da própria lógica do capital, a formação humana integral ela seria importante. E por que o capital não investe nisso e não aponta nisso? Primeiro, porque a formação humana integral exige financiamento público, e financiamento pesado. Tem que botar grana nas escolas para que efetivamente ela aconteça. E segundo, porque tem alguns campos do conhecimento que a classe dominante precisa ter para ela. Conhecimento é dominação. Dominar a ciência é importante. Dominar a tecnologia é importante. A tecnologia de ponta é uma forma de controle de dominação dos setores de baixo. Então, a todo momento, a classe dominante ela insiste em demarcar que ela é diferente de nós, e inclusive uma dessas diferenças fundamentais é o conhecimento. Eles têm um conhecimento que nós não temos acesso, isso que eles querem nos mostrar. A gente tem uma questão da Débora, mas ela não conseguiu terminar, então eu vou passar a pergunta para o Malê.
que está inscrito. Boa noite, Fábio. Boa noite, Guta. Boa noite, mais colegas. É bom ver todos aí, mesmo que virtualmente, né? Então, queria parabenizar o Fábio pela fala dele e queria trazer uma questão que é o seguinte, que na real a gente está num momento de crise, né? E as crises acentuam as tendências que já são existentes, né? E aí eu queria que o Fábio falasse um pouquinho como é que ele vê o ensino integral frente nesse momento da pandemia, toda uma pressão por ensino à distância e um movimento desses grupos educacionais privados aí em direção à educação à distância, enfim, grandes empresas tentando fazer contratos com governos para avançar nas redes de educação, e a gente vê também universidades privadas demitindo professores e colocando robôs para corrigir trabalhos na educação à distância, né? Como é que a gente fica nesse momento agora? Ô, Marcelo, tudo bom? Boa noite. Legal te ver, Marcelo. Realmente, assim, esse período de pandemia, muitas tendências se acentuam, né? Para nós está muito evidente, outras, as entranhas da nossa sociedade são expostas. E houve uma pressão, e até de alguns grupos bem intencionados, de manter os estudantes em conexão, de manter os estudantes em sintonia, de algumas atividades à distância. Mas, por óbvio, que dentro desse bojo de gente bem intencionada, existem os grandes empresários do campo da educação que querem ter esse filão da educação à distância como um elemento extremamente lucrativo, né? O pessoal do homeschooling também tem ganhado muito argumento e muitas ideias dizendo que isso funciona, e, por óbvio, assim, qualquer leitura mais, mesmo que superficial da nossa sociedade, tu percebe que a educação básica exige, eu estou falando de educação básica, a educação básica exige as relações humanas, as relações do dia a dia, a relação de troca interpessoais, que método ou plataforma, distância nenhuma supre isso. Isso não é educação. Educação básica precisa de gente, feito por gente, professores, alunos, enfim, trocas. Isso é muito evidente. E ainda, né, pessoal, a gente vive num país extremamente desigual. A nossa necessidade é fome, é comida, é rango. As pessoas têm a internet das pessoas no celular é só para as redes sociais, porque as operadoras não cobram o WhatsApp, por exemplo. E até por isso que as fake news se alimentam tanto, né? Porque tu só lê a manchete, aí tu vai clicar ali, tu não tem dados, tu não consegue ler. Então, essa é a realidade de acesso das pessoas no Brasil. E mais, né, pessoal, não é só acesso à internet. Vamos dizer que cria-se um programa que todo mundo tem acesso à internet boa. Tem que ter sala, tem que ter um computador só para ti. E a imensa número de pessoas que dividem 5 peças, estou sendo bondoso, 5 peças para 10 morar numa casa. Como é que faz ter esse espaço aqui para ficar uma hora e tanto? E as pessoas que têm necessidade de atendimento especial. Eu tenho um filho que é TDA, por exemplo. Como que faz isso via web? É impossível para a educação básica. Para a educação superior, eu penso que ela pode ser um meio, não finalidade. Um complemento. Acho que essa é uma ideia. E não uma terminalidade. E para a pós-graduação, talvez um complemento um pouquinho mais robusto. Então, tem que pensar nessas realidades, tem que pensar na realidade social do Brasil. Esse não é a grande cloroquina da educação. A gente conversa muito no GT que pensa no calendário acadêmico do IFRS. Às vezes apareceu aí a EAD como se fosse o bálsamo que ia solucionar todos os nossos problemas. E, finalmente, pessoal, nós não temos preparo, nós educadores, nós não temos preparo para estar atendendo EAD. É muito difícil para quem está na rede privada e tendo que estar a tarde inteira na frente do computador,
tá preparando material, corrigindo material, é muito difícil. A rede privada tem insistido nisso, porque eles têm que justificar a mensalidade deles. Eles têm que justificar, eles têm que ter ganhos para garantir o salário do professor. Então, nós, professores, educadores, não temos preparo, não temos formação para isso. E essa formação não vem de uma hora para outra. E esses grupos que querem proliferar EAD, eles vão vir com os pacotes também de formativos, com a cartilha para te ensinar a como trabalhar EAD. Então, aí tu aumenta o filão e a perspectiva lucrativa da educação, mercadológica da educação. Eu não acredito na formação humana integral através da EAD. A EAD é inimiga da formação humana integral. Ela tira algo essencial nas relações de educação, que são as relações humanas. Nesse meio tempo, o chat, ele bombou, tá, Fábio? Aqui a Débora, ela tinha começado a escrever, relatando uma experiência dela na rede estadual em Taquara, onde ela é docente, né? E aí ela começou a trabalhar com hortas e plantas, e ela disse que depois percebeu que a comunidade, né, sendo incentivada, hoje faz esse trabalho que era proposto na escola, né? E aí ela diz que IFES como campos como Alvorada ou Rexinha seriam impensáveis em outras épocas, né? Isso é fundamental, esse contato com a comunidade. Aí a gente tem aqui também a Leila e o próprio Lobo também, que escreveram aqui bastante no chat, assim. Tem várias pessoas falando desse papel dos IFES, né? Que realmente, acho que falar as coisas bem importantes, muitas coisas importantes, foi realmente uma noite muito boa, está sendo. E esse é o primeiro encontro do primeiro ciclo, e na verdade ele é o segundo, né, Fábio? Ele é o primeiro que é o segundo. A gente fez a coisa de uma forma um pouco atravessada. Por quê? Porque a gente fez um primeiro encontro apenas com o pessoal da nossa turma de pós e com docentes. E nós chamamos, e vai muito no sentido do que tu falaste, que as instituições públicas de ensino, elas têm que pensar no seu papel e elas têm que se unir nesse propósito. Nós chamamos uma professora da UERGS, aqui de Osório, que é a Citamara, que trabalha com educação de jovens e adultos, né? Então, nós reforçamos essa questão, né? Nós estamos sendo amplamente atingidos por essa questão da oferta de um EAD, vamos ser atingidos, o governo pretende nos atingir, o governo não nos vê com bons olhos, né? A nossa proposta de formação integral, ela não é vista com bons olhos pelas pessoas que têm um propósito de atender o capital. E aí, então, é o momento de nós, enquanto instituições, e principalmente enquanto instituições periféricas, como somos nós no campus Osório e a UERGS de Osório, nos unirmos, com certeza, para defender a educação pública, porque a educação pública é transformadora. Eu realmente também me orgulho muito de ser professora de História. É muito passional, é uma escolha muito passional, né? Ninguém espera que tu escolha fazer História na faculdade, né? Quando tu tem lá 16 anos, as pessoas te perguntam, tu vais fazer o quê na faculdade? E tu diz História. E as pessoas, por quê? Por que não? Medicina, Direito, não sei o quê. Mas escolhe História geralmente quem tem uma concepção de transformação social, espera usar a História para fazer essa transformação social, né? Salvo raras exceções. Então, é uma faculdade muito passional, né? A gente faz porque realmente deseja, porque realmente pensa num projeto de sociedade. E aí, eu também só trabalhei em instituições públicas de ensino. E muito me orgulho, foi uma opção. Eu nunca quis trabalhar na rede privada. Eu sempre entendi as instituições públicas de ensino como um espaço de liberdade e autonomia, inclusive minha como docente, né? E aí a gente já tem todo aquele pensamento de transformação social e vem parar em um IFE, cuja missão é essa, de formar essa pessoa integralmente, né? E aí, realmente, trouxeste a fala do Dante, que ali a Fábio pontuou e tal, trouxeste o Frigoto. A gente vive numa sociedade capitalista e nós pretendemos transformá-la. A Politecnia, ela não é a escola da sociedade capitalista, mas a gente vislumbra chegar numa sociedade diferente, e a gente tem um longo caminho. A gente sabe que os nossos alunos mais pobres, eles têm realmente problemas, e Osório a gente questiona muito, porque, na verdade,
a gente ainda tem muita reprodução, ainda existe uma relação burguesiana entre o que a gente forma no médio integrado, sabe? Então, a gente reproduz um pouco a sociedade aqui. Os nossos alunos negros, pobres, as meninas lésbicas, negras, elas acabam evadindo. Muitos dos nossos alunos pobres evadem, e nós aqui em Osório somos vistos como uma instituição que forma muito bem para o Enem. E isso atrai camadas da sociedade que, em tese, não seriam o nosso público-alvo. Então, a gente tem um espaço de disputas de quem acredita nisso. Ao mesmo tempo, a gente tem um corpo docente muito diverso, né? Quando a gente faz concurso público, nós temos pessoas que vêm dessa experiência de escola pública e nós temos várias pessoas que vêm de experiências de escolas privadas ou mesmo de universidades privadas. E nem todos têm essa concepção da transformação social. Até o Lobo, ele trouxe aqui para Osório uma palestra do Eliezer. Ele trouxe fisicamente o Eliezer, foi uma palestra pré-pandemia, né? E realmente foi uma palestra muito importante, porque o Eliezer, ele falou que a gente precisa ter uma formação de concepção, uma formação política, efetivamente, no sentido de entender a concepção da instituição em que nós estamos inseridos, né? E isso é importante, porque nem sempre a gente consegue ter essa unidade de pensamento no corpo docente. E é um embate que nós temos aqui e temos enfrentado bastante recorrente, né? O Marcelo foi nosso professor aqui há um tempo, ele nos abandonou e nós nunca perdoamos o Malê por isso. Então, né, ele sabe um pouco como é isso, sabe bem, aliás, ele ficou aqui por algum tempo, então ele sabe bem como é isso e como se dão esses embates. O conselho de classe acaba sendo um espaço de enfrentamento de quem acredita numa concepção de educação e de quem acredita em outra, né? Então, às vezes, eles acabam sendo momentos extremamente tensos. Eu acabei me passando, então não vou, eu já ia falar que a Fábio falou da fala da Marise Ramos e eu me lembrei do Capanema, mas eu não vou falar, porque aqui, gente, é o Fábio, nosso foco hoje. Deixa eu ver se tem mais algum inscrito. O Lobo falou 1000 coisas no chat aqui, enquanto eu falava. Assim, não, na verdade, foram comentários sobre o campo, sobre o conselho de classe. O chat bombou também. Gente, o chat está sendo gravado também, tá? Então, vamos ver aqui. Não é à toa que o conselho de classe é de classe, fala do Lobo. Pessoal, assinem ali, preencham aquele formulário de avaliação que ele vai garantir a certificação de vocês, já quem participar de pelo menos 3 será certificado. Vamos ver se tem mais alguém inscrito aqui para perguntar alguma coisa, ou se a gente está com uma disputa aqui de... A gente está com várias questões no chat. Guta, quem sabe quando vai observando aí, eu faço alguns comentários sobre o que o pessoal comentou. Pode fazer, sinta-se à vontade. Marcou ali muito para mim o relato da colega, acho que é de Taquara, né, com as questões das hortas comunitárias. Isso vai ser uma relação que a gente vai ter que começar a estabelecer com os nossos territórios, né, estratégia de subsistência mesmo das pessoas, sobrevivência das pessoas. Acho que a horta comunitária tem essa potência e tem esse lado também de trazer as pessoas para dentro da escola. Todo esse ataque que a escola pública sofre, a escola estadual, é um ataque já pode chamar de histórico, né? Agora o plano de carreira do Estado, do educador, da educadora do Estado foi esfacelado, enfim, foi jogado na lata de lixo o plano de carreira do educador, da educadora da rede estadual. Tudo isso a gente só vai sobreviver, galera, se articulando com a comunidade, com as lideranças locais, repito, com as outras instituições públicas. É importante
mais do que nunca agora, essa consolidação de redes aí de apoio. Eu tenho insistido nos CRAS e nos CREs, porque esses têm um mapeamento socioeconômico das comunidades, que a gente pode utilizar isso. A gente, como está de saúde, das unidades básicas de saúde, eu tenho um carinho, um apreço por esses profissionais de saúde, porque são os que estão na ponta, né, na entrada das unidades básicas de saúde, e ao mesmo tempo são os que vão até as casas, no período que, óbvio que não é de quarentena, a gente, como está de saúde, vai na casa das pessoas, toma chimarrão, toma chá, come bolo, e daqui a pouco, se a gente fizer uma articulação, ele pode fazer traçar alguns mapas da educação, quantos estudam aqui na tua casa, até que série as pessoas estudaram aqui, enfim, criar esse tipo de radiografia que nos dê algum subsídio. Eu tenho ainda, pela minha vivência aqui de Alvorada e do campus Alvorada, de que um dos elementos de exclusão é a desinformação. Desinformação é a porta da exclusão. A Alvorada tem 51% da população que não tem ensino fundamental, para você ter uma ideia. E as pessoas não sabem o que é uma EJA, onde tem EJA, até porque a política do governo municipal aqui é de fechar a EJA, né? Aonde o que é o Enseja, enfim, aonde buscar os caminhos para superar essa dificuldade, essa não escolarização. Então a informação era super, super importante para a gente quebrar algumas situações adversas. E esse período de pandemia está muito gritante também. A desinformação é repulsiva, assim. As pessoas inventam histórias que não existem, Eu localizei a questão da Mariana aqui, mas eu acho que eu posso, se o Márcio, Márcio, tu podes abrir o microfone e eu vou localizando as questões aqui, e pode se perguntar. Boa noite a todos e todas, boa noite, Fábio, obrigado pela palestra. Queria que você falasse um pouco sobre o papel da pesquisa e da extensão, pensando na questão da politecnia. Porque, pensando numa escola includente ou excludente, assim, a gente tem um atendimento limitado, né? Pensar na questão de vagas mesmo. Agora, o projeto que cria os institutos federais, a partir de 2008, ele apresenta uma perspectiva de combate a essa lógica capitalista instituída, que você bem frisou, na perspectiva, por exemplo, de trabalhar com cooperativismo, com a economia solidária, né? Então, naquela perspectiva que o professor Paul Singer aproximava o cooperativismo de iniciativas socialistas, né? Então, eu queria entender, assim, porque a gente tem a nossa limitação mesmo, né, de atendimento e de transformar a realidade a partir exclusivamente do ensino formal, não só do médio integrado, mas do subsequente, a questão das vagas serem limitadas. Eu acho que a potencialidade do Instituto Federal, ele também reside na nossa, da gente conseguir transbordar essa transformação para outras áreas de uma maneira não tradicional, né? Conseguir reconhecer o conhecimento produzido na comunidade, conseguir produzir novos conhecimentos a partir da relação dialética com os atores políticos e sociais, formar, assim, uma coisa que eu vejo muito pouco, pelo menos no nosso campus, a gente fazer, mas eu imagino que isso seja uma questão geral dos institutos federais como um todo, a questão do nosso papel, institucionalmente falando, na formação dos professores da rede pública, né? Muito marginal, assim, os projetos que acontecem, não tem centralidade, né, na nossa atuação. Então, a gente foca muito o esforço nosso nas atividades do ensino, obviamente, são muito importantes, mas dado a potencialidade que eu visualizo, eu acho que muito pouco na
pesquisa e, sobretudo, na extensão. Então, eu queria que você, se possível, fizesse uma reflexão sobre isso. Perfeito, Márcio. Muito legal o que tu traz aí, porque são algumas incomodações que eu também tenho, assim, compartilho. Mas eu tento ter um olhar um olhar otimista. Primeiro, eu vejo que a política dos institutos federais tem 10 anos e acho que nesses 10 anos algumas questões avançaram e outras agora se colocam como desafio ali adiante. Por exemplo, o fato de ter pesquisa na educação básica com relativa potência é algo que nos orgulha, né? Orgulha muito. Assim. O Campus Osório tem um exemplo aí mais luminoso aí da rede federal, quem sabe, de estudante de ensino médio pesquisando, né? Que era a menina lá que era orientando da Flávia. Acho que isso é super importante, mas me incomoda que a nossa pesquisa e a nossa extensão ainda não atinge todos os nossos estudantes. É para alguns, porque poucos conseguem se envolver nos projetos. Uma série de questões, poucos orbitam com as questões de pesquisa e extensão. E dessa forma nós construímos uma oferta desigual entre os nossos próprios estudantes. O grosso dos nossos estudantes que não participam de uma pesquisa, não tem oportunidade de estar num projeto de pesquisa ou de uma atividade de extensão, não vai nem num salão, por exemplo, que é uma oportunidade que te traz um ganho e um lastro formativo aí impressionante. Então nós mesmo hierarquizamos quando não conseguimos de fato trazer para todo mundo, incluir todo mundo, e se a gente só conseguiria isso curricularizando a extensão e a pesquisa. Eu vejo que agora a gente tem um cenário em aberto, quando retornarmos, e não sei quando, né? Agosto, talvez, setembro, não sei, é ruim estipular tempo, né, do nosso retorno. E aí eu coloco o nosso de todas as escolas. Eu acho que hoje, uma escola em especial, que é da educação básica, abrir é criminoso hoje abrir uma escola. A gente tem um terreno aí interessante, na medida que nós vamos ter um calendário bastante robusto para cumprir. Talvez uma estratégia para cumprir esse calendário seja envolver os nossos estudantes de atividade de pesquisa e extensão. E isso computar como carga horária de sala de aula. Talvez. Isso eu tô semeando no verde para a gente pensar em estratégia de curricularizar a extensão e a pesquisa. E a extensão, e aí que eu falo da realidade de Alvorada, que eu disse que tem mais de metade da população sem ensino fundamental, é a maior forma da gente chegar nas pessoas. E essas pessoas hoje estão precisando de acessar direitos mínimos, como eu falei antes, como a alimentação. Se não for pela extensão de uma pesquisa comprometida também em transformar essa realidade, a nossa função ela vai ficar limitada nos territórios. Então, quando eu disse que num cenário nebuloso a gente tem que se agarrar a alguns princípios, eu acho que é mais do que nunca a formação humana integral e aqueles princípios fundantes dos IFES, de olhar para o território, de se envolver com o território. Me incomoda também, e dentro desse meu olhar otimista, eu quero perceber que ainda vamos desenvolver nos próximos 10 anos uma relação de ilha que a gente tem. A gente muito pouco dialoga com as demais redes, tu foste muito bem. As licenciaturas pode ser uma grande ponte para a gente dialogar com as outras redes. Vocês aí têm em letras inglês, né, me parece, uma licenciatura. A gente aqui tem uma em pedagogia. Então, as licenciaturas, ela pode ser esses... Nós temos a matemática também, e tem alunas da matemática que eu vi. Matemática, uma licenciatura em matemática. Pô, super importante, então, criar essa intersecção aí com as demais redes. Acho que vale dar o destaque também, né, pessoal? Os estudantes de educação básica também pesquisam e desenvolvem grandes projetos na rede pública estadual e na rede pública municipal. Aqui em Alvorada tem algumas experiências legais dentro do Trajetórias Criativas, que é uma articulação junto com o Colégio de Aplicação da URGS, que possibilita isso e tem gerado grandes experiências. O Luciano, que há pouco tempo fez intervenção aí, deve lembrar que no período da experiência que levava o nome de Politécnica, também teve grandes pesquisas no ensino médio da rede estadual que a gente tem que valorizar. Mas, enfim, Márcio, eu acho que para o próximo ciclo dos IFES eles têm que encarar isso com mais vigor.
olhar para o que já fizemos até agora como passos importantes, sim, super, que nos orgulham, mas que a gente tem que ir além agora. Acho que é isso, a gente tem que ir além agora, e talvez, aí eu já tenho colocado isso em alguns espaços, esse cenário de ter um calendário agora diferente, um ano é atípico, 2020 não vai terminar em dezembro, a gente pensar em potencializar, envolver mais gente na pesquisa e na extensão. É botar nosso aluno a fazer diagnóstico ali na comunidade mesmo, é botar nosso aluno a construir horta comunitária, é botar o nosso aluno a desenvolver pesquisa ali que solucione as dificuldades do comerciante do bairro. Enfim, é óbvio, tudo isso sob uma orientação e sobre um olhar institucional, né? Não é largar a galera aí e se virem, né? Acho que a gente tem uma perspectiva interessante aí, se soubermos aproveitar essas lacunas que vão existir. Fábio, assim, vários comentários aqui sobre a tua fala, sobre esse questionamento que o Márcio trouxe, né? Inclusive, um que a Leila aponta é essa questão da curricularização e outro, que é a curricularização da pesquisa e da extensão, que efetivamente incluiria a totalidade dos nossos estudantes, né, fazer a pesquisa como parte da formação integral, já que é a pesquisa como princípio educativo, o Dante nos aponta isso, né, e o Lobo nos falou do processo seletivo das bolsas, né, a tendência de escolher os melhores. Quando eu fui diretora de pesquisa aqui no campus, eu propus lá no COP que não fosse obrigatório não ter vínculo empregatício, né? Porque um bolsista de pesquisa ele não pode ter vínculo empregatício. Então, boa parte dos nossos estudantes, principalmente do ensino superior, eles são cortados da possibilidade de ter uma bolsa de pesquisa. E às vezes tu tens um vínculo empregatício, mas que tu consegue te organizar, dependendo do tipo de pesquisa que tu faz, e tu consegue um horário para trabalhar na pesquisa, e aquilo pode ser transformador para ti, né? Mas isso não foi visto com bons olhos por alguns campi que falaram essa questão da exigência de qualidade, perde qualidade, selecionar os melhores, como o Lobo ali marcou, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem essa ideia de formação integral, também é muito incitada a competitividade no âmbito dos IFES. E uma forma na minha opinião, e aqui realmente eu eximo o curso, eu vejo assim, as premiações nas mostras, seja CICT, seja nas mostras regionais, elas incitam muito essa competitividade. Eu tenho bolsistas que eles preferem apresentar trabalho em um congresso com professores da área assistindo eles do que numa mostra em que eles são avaliados. Então, eles preferem, uma vez uma menina foi comigo para o Ibero de História da Educação, apresentou trabalho onde a pessoa com a titulação menor, fora ela que era graduanda, era uma doutoranda e ela sentiu muito mais à vontade do que falar na Moesp. Então, eu acho que a gente incentiva isso e eu acho realmente muito ruim. Eu sou contrária a esse tipo de premiação. A pessoa acha muito bom, é bonito, para determinadas áreas é significativo, mas eu entendo que tu acaba definindo essa hierarquização de quem é melhor e tal, mas quem define o que uma pesquisa é melhor ou não? Outra coisa, né, geralmente o que a gente tem de maior destaque, os bolsistas que se destacam, realmente são pessoas que vêm de uma camada social que seja mais alta. Né? Até agora, em Osório, a gente tem poucas exceções, assim. E mesmo a Juliana, ela fez um trabalho maravilhoso, mas ela não é uma exceção, ela não é uma menina de classe popular. Né? E a gente tem poucos exemplos de pessoas de classe popular que cresceram com a pesquisa, e a pesquisa pode ser transformadora. E talvez agora eu conte uma experiência muito íntima e vão achar que eu sou muito arrogante, quem não conhece. Mas no Dia das Mães, um menino que foi meu bolsista, e ele é de uma família extremamente pobre, eles são 4 irmãos, um dos irmãos é Down. A mãe dele sustentava a família sozinha, hoje ele está na USP, em Ribeirão Preto. E ele disse que foi graças a mim, a experiência que ele teve de pesquisa. E é nisso que eu acredito quando eu seleciono os meus bolsistas. Eu acredito no potencial humano deles, na capacidade de transformação que eles têm, e principalmente social.
Então, vou passar para alguém que queira falar aqui, já que eu fiquei um pouco... Deixa eu te ajudar, porque eu também estou emocionado aqui, está todo mundo emocionado, Guta. Essas lógicas da meritocracia, enfim, da competição, elas, óbvio que elas adentram e estão enraigadas no nosso meio, né? Então é um campo de disputa permanente. Vocês imaginem o que é uma seleção quando um aluno do ProEja entra numa seleção para ser bolsista. É um menino ou uma menina que mal sabe mexer no computador, que é dona de casa, que eu estou dizendo dona de casa porque tem outros afazeres, é cuidar de marido, cuidar de filho. Todas aquelas tranqueiras que para a mulher se sobrecarrega na nossa sociedade, para os setores populares mais ainda, né? E aí ela se candidata a bolsista porque ela precisa aumentar os ganhos, né, cara? A vida tá dura e dificilmente ela é selecionada por essa lógica. E, não, eu preciso do que domina melhor as planilhas, eu preciso de alguém que saiba, sei lá, montar as pizzas no Excel, alguém que entende, que já tem um capital cultural e um acúmulo e uma caminhada do conhecimento que exclui. Obviamente é um processo excludente. Quem sabe, em algum outro momento, também a gente pensa em sei lá, reserva de vagas para estudantes bolsistas. Enfim, a gente pensar em algumas estratégias aí. Mas essa tal curricularização, que é uma palavrinha difícil de dizer e de efetivar, né? Ela é, sim, um instrumento interessante de dar potência à formação humana integral. Tu falava da pesquisa como um princípio educativo, é essa a lógica, né? E se a gente democratizar a pesquisa, puxa vida, quantas soluções baratas nós iríamos encontrar para a nossa vida mesmo, né? Agora está todo mundo em busca de um remédio para que enfrente a Covid-19. Pois, se um grande laboratório privado desses acha esse remédio, quem será atendido, aonde que chegará? Será que vai chegar nos setores populares? A gente tem muita dúvida. Qual vai ser o preço que os estados vão pagar? Enfim, se a pesquisa fosse democratizada, talvez o conhecimento fosse democratizado e os benefícios dessa pesquisa fossem democratizados. E esse também um dos motivos pelo qual o projeto de escola do capitalismo é uma escola que nega um conhecimento pleno para parcela significativa da população, porque para eles tem que ficar pesquisa, é eles que têm que descobrir o remédio que cura ou que combate o Covid-19, porque isso dá lucro, pesquisa. Eu vou fazer agora aqui, recuperada, a pergunta da Mariana Jundes. Ela falando que a escola pública já estava distante da realidade do discente, comunidade antes da pandemia. Lê-se realidade como os conteúdos não significativos, pensamento de terminar o ensino médio para obter o diploma, descrença na ciência e educação. Acredito que os reflexos da pandemia mudarão drasticamente o significado da escola e do estudar. Tenho a percepção que as questões emocionais, baixa autoestima e necessidade de sobrevivência serão norteadores da nossa realidade. A partir daí, qual a função social do professor dentro desse ambiente de banalização da vida, precarização da educação, desconexão da realidade do brasileiro e bipolaridade social? Desculpa a extensão do pensamento e questionamento. E tem, já passo para a próxima, já vou falar as duas questões, a da Vanessa, que ela queria que falasse um pouco mais da formação dos professores para trabalhar com atividades remotas com os alunos da educação básica até a graduação. Ô, Maria Augusta, olha só, como é o nome da primeira colega aí, desculpa, aqui. A segunda é a Vanessa, né? A primeira que eu não peguei o nome dela. A primeira é Mariana. Mariana. Ou Nariana. Mariana. Com N, né? Com M. Estou vendo aqui ela que está escrito aqui. A Nariana, hoje, agora, pouquinhas horas atrás, eu estava vendo outra live lá sobre educação. Estava a professora Jacqueline Moll ali. E ela dizia que leu em algumas mídias, acho que foi no grupo RBS, sobre um apagão na educação durante a pandemia. E ela alertava que o apagão vem de antes.
A escola pública brasileira há algum tempo tem sido negligenciada e o que mais nos perturba é que se naturaliza o negligenciar da escola pública. A gente se acostumou a ter o banheiro sem papel higiênico, a gente se acostumou a não ter um serviço de limpeza adequado na escola pública, a gente se acostumou com o parcelamento do professor, a gente se acostumou a ter o segundo pior salário das redes públicas estaduais brasileiras é a do Rio Grande do Sul. Isso é uma pesquisa do professor Juca Gil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu digo isso com muita dor, mas é preciso ser dito. O segundo pior salário das redes estaduais do Brasil é aqui do Rio Grande do Sul, e é parcelado ainda, e agora, com um novo plano de carreira, isso se desmorona cada vez mais. Então, é um absurdo gigantesco isso, que tem que ser compartilhado com todo mundo, dito para que gere algum tipo de indignação, porque isso é inadmissível de quem acredita numa sociedade diferente, que o professor e a escola pública do Rio Grande do Sul sejam tratadas dessa forma. Enfim, isso já acontecia. Eu também acho que agora, no período que a gente está vivendo, se abrem perspectivas, mas que fique claro que são perspectivas que a gente vai ter que disputar. Essas novas realidades, essas novas formas, elas não vão vir naturalmente. Aliás, aqueles que precarizam a escola pública já têm seus projetos, que é intensificando a EAD, que é uberizando o professor, que é, enfim, congelando o nosso salário até 2021. Eles têm o projeto deles. O que a gente vai ter que ter agora é força política para reverter isso, de mobilizar as pessoas, de alertar que, inclusive, o currículo... Nós temos agora um calendário diferente para 2020. O que a gente vai priorizar? Quem sabe a gente prioriza conteúdos diferentes. Será que nós vamos... Tem alguns colegas propondo que não tem repetência, por exemplo. Por que ter repetência? Os vestibulares, será que tem que ser os mesmos conteúdos que já estavam programados? Será que não dá para readequar e fazer outros conteúdos que talvez sejam mais próximos da realidade das pessoas? Enfim, tem um monte de brecha aí que estão postas e que a gente precisa adentrar nesse debate, disputar ele, eu repito, são elementos de disputa, uma nova realidade mais solidária, mais justa, ela não vai vir naturalmente, não vai ser no estalar de dedos, vai exigir algum tipo de mobilização da gente. A colega Vanessa falava da formação dos professores para o trabalho remoto, né? Eu tenho muita convicção que para a EAD, trabalho remoto e EAD não são sinônimos, eu acho que é preciso limpar esse terreno também, né? Nem o trabalho não presencial EAD. A EAD é uma modalidade que requer todo um modus operandi, uma plataforma, enfim, uma forma específica de condução do trabalho. Tanto a EAD como o trabalho remoto, nós não temos condições hoje de formação para isso, nós não fomos formados para isso. Talvez tenhamos que nos preparar também, porque outros períodos como esse não são descartáveis, né? Não são descartados. E essa própria precarização do trabalho docente faz com que exista um empobrecimento, que as pessoas não têm acesso à tecnologia. Isso a gente lastima alguém que com muita propriedade digitou no comentário que um professor hoje não consegue converter um PDF, e é real isso mesmo. Tudo isso está associado à precarização da nossa profissão, o empobrecimento do trabalhador em educação. Não tem livros adequados em casa, não tem o conforto de uma sala para trabalhar, um computador com uma internet potente, enfim, todos esses elementos aí que são necessários para o trabalho remoto e o trabalho em AD. Colegas, aberto para mais alguma questão? A parte do chat, que está extremamente intenso. Pode, Fábio.
Fábio, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Oi. Sim. Bom, certo? estamos te ouvindo, Fabiano. Estão me ouvindo? O meu lado está ruim aqui, desculpa. Então, parabéns, Fábio, pela sua fala e pelas reflexões propostas. Eu venho de uma outra realidade, que é a escola estadual e a escola municipal. E aí fiquei pensando em algumas coisinhas que você falou, que intelectualmente podemos até romper com o capitalismo, mas corporalmente essa ruptura não se efetiva, pelo menos até hoje. E mencionou também, né, esse distanciamento da universidade com a escola, com a educação básica como um todo. Realidades muito diferentes. Mas pensando na educação básica mais ampla, nós temos ela muito fragmentada. Nós temos a municipal, a estadual e a federal. E assim não conseguimos construir um diálogo educacional pedagógico, uma integração entre essas esferas. Isso não promove também uma hierarquização dos saberes, também dentro da educação básica, e não somente entre universidade e educação básica? Seria uma pergunta. Como poderíamos, então, romper com essa educação narcísica, ou seja, aquela voltada somente para a sua esfera? Pensar nessa ruptura, então, do capitalismo, dessa escola dualista, né, para pensar numa escola mais integral, inclusive entre as esferas. Muito obrigado e, novamente, parabéns pela sua apresentação. Que legal te ouvir, Fabiano. Fábio foi meu colega de graduação. Tenho muito orgulho de ter sido colega do Fábio e de hoje reencontrar. Eu já tinha visto o Fábio ano passado na nossa mostra científica lá. Ele levou alunos dele ali no Campus Alvorada. Tive o privilégio de rever e agora te ouvir, fico muito feliz mesmo. Fábio, o que tu traz é um debate bastante importante no campo da educação, que é a construção de um sistema nacional de educação. Eu acho que isso seria um dos grandes instrumentos para dar algum tipo de unidade nas redes públicas. Seria fundamental. Por que um sistema nacional de educação ele seria um elemento propositivo dessa unidade? Tu ia poder pensar em formação desses professores de uma forma articulada, integrada. Tu ia poder pensar em remuneração, e aí o piso nacional teria que voltar à tona esse debate. A gente retrocedeu hoje tanto no governo do estado que alguns 8 anos atrás a luta é pelo piso, agora é para receber em dia, né? Enfim, tinha que ser retomado esse debate do piso nacional de educação, teria que ter o debate sobre recursos didáticos para a educação, enfim, teria uma série de elementos que são centrais para a educação pública, que um sistema talvez desse conta disso, ou olhasse para essa unidade das diferentes redes. Mas isso a gente está muito distante ainda. Minimamente um plano nacional de educação a gente não vai conseguir efetivar em 2024. As nossas metas, todas elas, estamos muito distantes de atingi-las, tanto em nível nacional, estadual e os municípios. A gente tem um quadro hoje de reversão de investimento, reversão de lógica da educação pública, que faz com que a gente não acredite que o Plano Nacional de Educação ele seja posto em prática, o que é um belo sintoma dos desafios que a gente tem pela frente. O Fábio alertava das hierarquizações dentro das próprias redes estaduais e municipais, por exemplo, e até dentro das municipais. Tu pega um município com um PIB maior que o de Alvorada, óbvio que os recursos desse PIB maior que o de Alvorada vai ser maior do que o que tem PIB maior vai ter uma rede municipal mais pujante, mais forte, com salário mais digno, com espaços mais adequados para trabalhar, com estrutura material mais possível. Enfim,
existem hierarquizações, inclusive, entre essas redes. E só para não perder o debate, a gente está num processo bastante duro, porque nós estamos numa crise política hoje no Brasil, né, em que o Fundeb está tramitando no Congresso Nacional. E aí, num cenário de muita articulação, de centrão para cá, centrão para lá, cargo para cá, cargo para lá, tu discutir o Fundeb nesse cenário, ele é super, super assustador para nós, né? E todas as redes públicas estaduais e municipais não vão sobreviver sem um Fundeb decente. No mínimo, garantir o que já tem hoje de Fundeb. Então, é um debate que a gente precisa estar atento também. Boas reflexões, Fábio, muito importante. Essa nossa, é a gente manter a nossa relação com a rede estadual de ensino, com as redes municipais, que muitas vezes se falha nesse sentido, né? Mas a gente tem um papel muito importante de estar atuando junto à rede, às outras esferas públicas de ensino, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos ver. Então, Fábio, já são 10h30, né? A gente está aqui desde as 8h30 e realmente eu não vi passar o tempo. Em nome do Lobo, que está emudecido pela tecnologia, né? E nós agradecemos a tua disposição de estar aqui conosco, e a gente sabe, né, que quando se pensa esse papel e as tecnologias, nosso trabalho remoto. Aqui, obviamente, a gente está, graças às tecnologias, tendo esse momento e compartilhando com várias pessoas, mas é um privilégio, né? É um privilégio de pessoas que têm notebooks, desktops ou smartphones e que tenham acesso à internet, que podem estar aqui, né? Então, a gente, obviamente, aproveita esse momento, mas a gente sabe que não é para todos, infelizmente, né? A gente não sabe como te agradecer, e realmente é enriquecedor, foi muito enriquecedor esse momento. Acho que a gente sai com várias reflexões. Ficamos muito felizes com a participação, com as inscrições. Espero que o pessoal continue participando das nossas atividades, porque o objetivo é trazer essas reflexões nesse momento que a gente está de tanta incerteza, de crise política, como o Fábio está falando. A gente já estava numa crise política, e agora a gente está numa crise política e ainda vivendo uma situação de pandemia mundial, né? Então, é um momento difícil, mas que a gente está tentando se fortalecer uns aos outros. Realmente saio muito feliz desse encontro, e creio que vários dos colegas, né, pelas manifestações que a gente vê aqui no chat, realmente foi um momento muito enriquecedor para todas e todos. Então, muito obrigada, Fábio. Gostaríamos de contar, obviamente, várias vezes. Um comentáriozinho final, Guta e Lobo, se me permitem. Claro. Primeiro, eu fiquei super feliz de reencontrar vários amigos, colegas, e de ver aqui que a conversa era com o professor mesmo aqui, galera que está no chão da sala de aula, e isso sempre é enriquecedor ter essas trocas com as pessoas que estão na sala de aula. E eu tenho como princípio sempre me apegar a exemplos positivos, e de que nos mostrem caminhos que é possível vencer e transformar realidades, né? Em maio de 2016, de uma forma única no Rio Grande do Sul, 180 escolas foram ocupadas por estudantes de ensino médio, 4 anos atrás. Essas ocupações começaram lá em São Paulo, em 2015, num contexto em que o governador Geraldo Alckmin queria fechar a escola de ensino médio, e a gurizada ocupou as escolas para evitar esse fechamento. E aqui no Rio Grande do Sul, isso aí se espalhou pelo Rio de Janeiro, Goiás, enfim, e aqui no Rio Grande do Sul tinha um tempero interessante, porque existiam 2 PLs, 2 projetos de lei do governo Sartori. Um deles, ele queria que as instituições privadas gerissem o patrimônio da escola pública. Vamos dizer, um ginásio lá de uma escola X, o estacionamento da escola Y, o refeitório da escola Z, isso entregar para o sistema
privado, muito parecido com o Futurice que o MEC quer nos colocar goela abaixo. E outro era um PL com base na escola sem partido, movimento escola sem partido, de restrição e perseguição a professores supostamente ideológicos. E essas ocupações foram de maio a junho e fizeram o governo Sartori recuar. Recuaram. Os estudantes venceram. E era um contexto super sensível na história do Brasil, que maio e junho era o impeachment, o golpe da presidenta Dilma. E, enfim, mesmo um contexto sensível, adverso, já florescia uma avalanche conservadora no nosso país. Esses estudantes, da sua forma, do seu jeito, fizeram a defesa da escola pública e tiveram vitórias super concretas para aquele momento. Então, é nessas vitórias concretas que a gente vê, e mesmo em circunstâncias de adversidade, que a gente tem que se apegar e acreditar que é possível, sim, a gente propor e fazer uma nova realidade na escola pública. Eu gosto muito do Galeano, e ele tem uma frase naquele livrinho dele, O Mundo, como é que é? A Escola do Mundo ao Avesso, parece, que ele diz que a gente tem que deixar o pessimismo para os dias bons. Os dias ruins a gente tem que ser muito otimista, e eu saio para lá de otimista dessa conversa que a gente teve hoje, porque ela foi super alimentadora de energia. Então, muito obrigado, galera. Seguimos em frente. Obrigada, Fábio. Lembrar aos participantes, né, depois dessa linda frase do Galeano, eu também adoro o Galeano, sabe, Fábio? E hoje eu tenho uma dor, sempre que eu vou a Montevidéu visitar os meus parentes, que é o fato de que eu sei que eu não vou caminhar pelas Ramblas e encontrá-lo, porque eu sempre tinha um sonho que eu iria encontrar o Galeano caminhando nas Ramblas. E nunca encontrei. E aí, quando ele morreu, a primeira vez que eu fui a Montevidéu depois, eu fiquei extremamente frustrada, porque eu tinha certeza de que eu não iria encontrá-lo, né? Isso era muito ruim. A minha utopia era encontrar o Galeano um dia. Tem uma colega que eu acho que ela já saiu, que é a Ingrid, ela tinha o mesmo sonho que eu. Só que no sonho dela, ela conversava horrores com ele, no meu eu ficava nervosa e não conseguia dizer nada. Gente, no nosso próximo encontro, nós temos a professora Olga Falsetto, do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, que vai falar sobre Covid e saúde, né, falando sobre a saúde do professor e das professoras. Dos professores e das professoras. Então, mais uma vez, muito obrigada, Fábio, muito obrigada pela presença de todas e todos aqui conosco nesta noite dos